Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Janeiro está aí e nesta edição do Jogo Económico vamos perceber do que é que precisam os três grandes. Vamos às compras com o Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto na segunda parte desta edição, perceber o que é que cada um necessita, que jogadores é que poderão perder e que mercados é que poderão estar atentos à Liga Portuguesa para levar provavelmente alguns dos seus melhores talentos. Este será o tema para a segunda parte. Nesta primeira parte vamos falar no hat-trick de os milhões que a UEFA prepara para distribuir no Euro 2024, do valor de mercado do jogador que mais se falou no último fim de semana na La Liga, mas também vamos falar do Rio Ave e do novo investidor e da forma como a nova SAD de Vila do Conde poderá investir na próxima temporada. Estes são temas para discutir já a seguir no hat-trick deste Jogo Económico. Começamos esta análise pelo primeiro número deste hat-trick. O primeiro número é 331 milhões de euros, que é precisamente o conjunto de prémios que a UEFA vai distribuir no Euro 2024. Só para avançar alguns valores, cada seleção que vai estar presente neste europeu vai receber pouco mais de 9 milhões de euros só por participar, sendo que o campeão poderá mesmo levar para casa perto de 30 milhões de euros. E aí estão os valores, Jorge, da participação e vamos ver o que é que vai calhar a cada uma das seleções mediante também aquilo que for a sua prestação desportiva, mas é mais uma vez a UEFA a reforçar aqui os prémios de presença no europeu para ter de facto as seleções no seu melhor nível, num europeu que se prevê muito competitivo. Como é que vês este reforço da UEFA, este reforço monetário da UEFA para termos uma grande prova no próximo ano? Boa tarde, antes mais de cumprimentar todos os que nos estão a seguir, eu acho que a UEFA acaba por ser consequente com aquela que é provavelmente a terceira principal competição mundial de futebol. Em primeiro lugar, elejo naturalmente o Campeonato do Mundo. Entre mundiais, obviamente que o europeu, se quisermos comparar com qualquer outra competição continental, mesmo com a Copa América, tem muito mais visualização o Campeonato da Europa, porque tem as seleções mais fortes, diria, é um mundial sem a Argentina e sem o Brasil, como costumamos dizer, e depois, obviamente, em segundo lugar, em termos de número de audiências, de sponsor, etc., obviamente que tem que aparecer sempre a Liga dos Campeões, essa que decorre todos os anos, mas é uma competição de clubes. Naturalmente a UEFA acaba por ser consequente com isso, vai ser um campeonato da Europa assistido em todo o mundo, com os próprios patrocinadores com certeza que irão investir muito nesta competição, e no que diz respeito à seleção portuguesa, e se olharmos para estes prémios monetários, nos últimos anos, Portugal desde o Europeu de 2000, e para mim, na minha opinião e para a minha geração, provavelmente o melhor europeu ou a melhor fase final de sempre da seleção portuguesa, se quisermos, mesmo em comparação com 2016, em que curiosamente até vencemos, mas em 2000, no que diz respeito ao futebol espetáculo e ao nível exibicional, na minha opinião, foi a melhor participação de sempre da seleção. A 2016 era muito conservadora em termos exibicionais e se calhar foi isso que nos levou ao Era título. uma equipa muito consistente, não jogávamos propriamente futebol espetáculo, mas já agora para fazer a ligação com entre o Europeu 2024 e o Europeu 2016, os grupos não são assim tão diferentes. Espero que Portugal não acabe com 3 empates em terceiro lugar. Aliás, eu acho que obviamente, e olhando para aquilo que é a tarefa de Roberto Martínez, é muito difícil hoje fazer uma seleção portuguesa, porque claramente, e esta é uma opinião que eu tenho frisado muitas vezes, eu acho que Portugal tem claramente 50, 60 jogadores que poderiam se calhar encaixar em qualquer seleção do mundo. Acho ao mesmo tempo que Roberto Martínez já definiu os seus 23, e acho que, com exceção de uma, duas dúvidas, se Pep pode ou não ir em virtude das suas condições físicas. Eventualmente pode haver uma dúvida no meio campo entre Renato Sanches, Mateus Nunes, João Neves. Pode haver aí uma dúvida no meio campo para uma das vagas, porque eu acho que as outras estão escolhidas. Pode haver a dúvida de Danilo Pepe,
ou Totti Gomes, um deles eu acho que vai ficar de fora. E o próprio Ricardo Horta Galeno, Bruma, relativamente a esta última convocatória, pode haver aqui uma dúvida, em virtude não vão ser 26, vão ser apenas 23, eu acho que isso pode ser penalizador. Poderíamos aqui incluir também Pedro Gonçalves, eventualmente Nuno Santos, que me parece que difícil de encaixarem neste lote, não pelo nível exibicional que nomeadamente o Nuno Santos tem apresentado, e recordo, por exemplo, na última convocatória, com o Rafael Guerreiro e com o Nuno Mendes lesionados, Nuno Santos continuou de fora e, portanto, parece-me que não faz parte das escolhas de Roberto Martínez, que nessa convocatória convocou 3 laterais direitos e não convocou nenhum lateral esquerdo. E, portanto, parece-me nessa lógica difícil que entrem e não tem que ver com o mérito desportivo, tem que ver com as opções estritas do selecionador. Agora, se olharmos para o sorteio que se realizou no passado fim de semana, entre a Chequia e a Turquia é uma seleção muito interessante. Eu acho que estamos perante mais uma grande geração do futebol turco. Grande parte deles a atuar na Europa e eu acho que vai ser o adversário mais difícil deste grupo. A Chequia com uma enorme remodelação, é verdade, tem nomes como Patrick Chico, mas não tem nada a ver. Está muito longe das outras seleções. Ou se quisermos, por exemplo, com a seleção checa que eliminou Portugal no Euro 96 com aquele chapéu de Karel Poborski e Vítor Bahia. Entre os outros adversários, me parece, pode haver aqui uma espécie de vingança com a Grécia, mas eu acho que entre Grécia, Luxemburgo, Cazaquistão, eu acho que o adversário preferível, até pelo conhecimento que a própria equipa técnica tem, seria o Luxemburgo, que será o adversário que está ainda por conhecer no grupo de Portugal, porque obviamente defrontámos 2 vezes com bons resultados nesta qualificação, uma delas uma goleada absolutamente histórica. Agora veremos o que é que calhará no sorteio. Obviamente Portugal tem a obrigação de se qualificar em primeiro lugar, até porque há um pormenor importante. Portugal vai se cruzar com o grupo da França na eliminatória imediatamente a seguir, e é importante que Portugal, caso a França fique em primeiro lugar, possa evitar a seleção francesa, que na minha opinião é uma das favoritas a par da seleção portuguesa à conquista do troféu, e isso só se consegue também ficando em primeiro lugar. E a França é para encontrar mais à frente. Passamos para o segundo número deste hat-trick e vamos falar dos 50 milhões de euros, que é neste momento o valor de mercado de João Félix, e vamos falar, Jorge, a propósito de facto daquilo que foi a grande novela do fim de semana, João Félix, que defrontava o Atlético de Madrid, não sabia muito bem como é que iria ser este reencontro entre João Félix e o Atlético de Madrid, mas também com Diego Simeone. João Félix que se encontra emprestado precisamente pelo Atlético de Madrid. Mas antes de irmos ao caso concreto, João Félix acabou por marcar o golo da vitória, digamos que provavelmente nem ele tinha sonhado por melhor desfecho neste reencontro com o clube com o qual tem contrato. Antes de partirmos para essa análise específica do João Félix, eu gostaria que tu desse aqui um bocadinho a tua opinião relativamente àquilo que são estas situações dos jogadores que encontram os clubes com os quais têm contrato. Colocou-se muita questão se ele devia festejar, se não devia festejar. Sabe-se que estas questões muitas vezes colocam-se quando os jogadores defrontam os clubes onde foram formados, ou os clubes do coração, que muitas vezes até coincide uma situação com outra. Lembramos de Rui Costa a marcar ao Benfica e a chorar, a marcar ao Benfica pela Fiorentina, com a camisola da Fiorentina. E eu pergunto, na tua opinião, como é que se deve gerir este tipo de situações em que os jogadores não sabem como é que vai ser a sua vida no próximo ano, porque o Atlético de Madrid poderá até estar interessado em reintegrar João Félix no seu plantel, mas por outro, os jogadores querem dar o melhor pelo clube que estão a representar atualmente. Na tua opinião, como é que todas estas questões devem ser geridas e até todo o buzz que esteve à volta de João Félix durante a semana passada, como forma de antevisão do jogo? Eu acho que, em primeiro lugar, depende muito do momento do jogo e das características de cada jogo. Obviamente, fazendo ali o gol da vitória, seria sempre um momento muito emotivo. O segundo ponto que me parece importante é a forma e o respeito que o próprio clube teve na passagem do jogador, concretamente, antes de se transferir para o clube atual. Obviamente que há sempre uma ligação emocional, nomeadamente quando se trata de clubes da formação. Estamos a falar de jogadores que chegam hoje à equipa principal de um dos 3 grandes, grande parte deles tem mais de uma década ao serviço destes clubes, nos vários escalões de formação, e portanto naturalmente há sempre uma ligação emocional muito forte, mas que não seja
pelo facto de ter sido o clube que lhe deu a oportunidade de se tornar profissional. Neste caso concreto, me parece que é uma questão muito distinta. O Atlético de Madrid faz a sua maior compra de sempre, 126 milhões de euros. O João Félix, na minha opinião, não tem e nunca terá características para ser jogador de um modelo de jogo de El Cholo Simeone, que de resto é bom recordar, o treinador mais bem pago do mundo. E de resto, deixa-me só fazer uma à parte, nós fizemos o programa do Jogo Económico poucos dias depois ter sido concretizada essa venda, e na altura o diretor, precisamente da Academia do Benfica, disse precisamente, e em primeira mão, ao Jogo Económico, que achava que poderia ser um casamento que não iria correr bem, que não seria claramente aquela a opção desportiva ideal para João Félix. Sim, agora, o que é facto é que João Félix não se adaptou ao Atlético de Madrid, não se adaptou às ideias do treinador, e isso deveria ter sido ponderado até pelas pessoas que o aconselham, porque acredito que o próprio Benfica pudesse ter eventualmente outras propostas naquele momento. Eu não sei se os outros clubes que pretendiam adquirir o passe de João Félix se chegavam a um valor tão elevado, na altura a cláusula de rescisão. A verdade é que acabou por ser essa a decisão do jogador, de quem o aconselha e do próprio Benfica. Acho que foi uma péssima decisão de carreira, e olhamos hoje para o trajeto de João Félix e a verdade é que tem 2 épocas de carreira, que são os 6 meses no Benfica, a partir do momento em que foi aposta por Bruno Lage, e esta temporada num contexto de um Barcelona com circunstâncias financeiras, como sabemos, muito difícil, e portanto a partir daqui podemos perspectivar um bocadinho o que é que pode ser, e essa será, se este ano já foi uma grande novela, eu acho que será novamente uma grande novela, porque sabemos que o Barcelona vive com enormes dificuldades financeiras, tem vindo a renovar a sua plantel, mas os seus jogadores muito importantes, por exemplo, e rescindiu com jogadores que eram absolutamente históricos no Barcelona para baixar a folha salarial, e portanto um clube que está com restrições financeiras enormes. O João Félix, alegadamente, até teve que baixar o seu vencimento para poder ser inscrito no emblema blaugrana. Agora, a verdade é que tem tido rendimento desportivo, coisa que não aconteceu nem no Atlético de Madrid, nem no período de empréstimo no Chelsea. Acho que só vimos este João Félix a espaços na seleção, em alguns momentos desta sua carreira, e, portanto, naturalmente, não tendo tido rendimento durante estas épocas ao serviço do Atlético de Madrid, é natural que o seu valor de mercado tenha sofrido. E baixou muito, drasticamente. Baixou muito, e isso acho que vai ser um dossiê difícil de resolver pelo próprio João Félix, que eu acredito que não tenha a mínima vontade de regressar ao Atlético de Madrid. E por outro lado perceber qual é que será o enquadramento, e já agora não é só João Félix, o próprio João Cancelo, que também está por empréstimo proveniente do Manchester City ao emblema e à equipa liderada por Xavi Hernández. Eu não sei como é que o Barcelona conseguirá resolver estes 2 dossiês. São 2 jogadores que chegaram a esta época por empréstimo, estão a ter impacto imediato na equipa. João Cancelo está a fazer também uma grande temporada e eu não sei como é que financeiramente o emblema blaugrana conseguirá resolver esta situação, ou se eventualmente João Félix poderá até transferir para outro emblema. E serão certamente 2 opções para Roberto Martínez agora no Europeu 2024, assim estejam bem fisicamente. Vamos fechar o hat-trick, temos cerca de 2 minutos para fechar esta primeira parte do programa. O número é 20,5 milhões de euros, é a verba que terá de ser injetada na SAD do Rio Ave pelo novo investidor. Falamos do grego Evangelos Marinakis, que de facto é um empresário muito conhecido, um investidor muito conhecido no futebol europeu, com presenças no Olympiacos, mas também no Nottingham Forest, e chega agora aqui ao Rio Ave, um clube interessante do campeonato português, com algum potencial, que tem catapultado alguns talentos muito interessantes do futebol em Portugal, e temos aqui esta promessa de injeção de 20,5 milhões de euros, que não será naturalmente só para reforços, pagamentos de dívidas a curto prazo, orçamento e ordenados até ao final da época. O que é que se pode esperar deste tipo de promessas? Já vimos algumas situações a correrem mal com a criação de SADs em Portugal, inclusivamente clubes que se separam da sua própria SAD, aconteceu aqui bem perto de nós, em Belém. Como é que tu vês esta movimentação, este investimento numa equipa de meio da tabela do futebol português? Olha, em primeiro lugar, espero que não aconteça o que aconteceu com outros históricos. Referiste o Belenenses, eu recordo-me, por exemplo, do Beira-Mar,
que Exato. hoje está entre o campeonato, tem estado entre o Campeonato de Portugal e as competições distritais da Associação de Futebol de Aveiro. E portanto espero que isso não aconteça. É um empresário muito experiente no mundo do futebol e na indústria do futebol, nem sempre conhecido pelos melhores motivos. Agora, a verdade é que estamos a falar de uma situação muito difícil para um emblema histórico como é o Rio Ave Futebol Clube. A própria presidente do clube assumiu essas dificuldades recentemente, que também as próprias pessoas da SAD, as próprias pessoas do clube, funcionários do clube, equipa médica, etc., tinham também vencimentos em atraso a determinada altura. Estamos a falar de um clube que não pôde inscrever qualquer jogador fruto dessas dificuldades financeiras, e isso está muito espelhado e, na minha opinião, não tem que ver com a falta de qualidade da equipa técnica. Pelo contrário, eu acho que o Luís Sá é um excelente treinador, muito bem rodeado, e tem feito excelentes trabalhos ao longo da sua carreira, e tinha vindo a fazer um bom trabalho no Rio Ave, e efetivamente me parece que a equipa precisava ter ali mais algumas opções para o plantel ser mais forte. Ainda assim tem jogadores muito interessantes, como é o caso de Costinha, o próprio Guga, jogadores fundamentais neste Rio Ave. Agora espero que as coisas, o acordo seja bem redigido. Estamos a falar de um investimento de cerca de 20 milhões de euros que está previsto, inclusivamente para melhorias das infraestruturas do clube, pagamento de dívidas, etc. O que eu espero é que o Rio Ave se possa reabilitar, que não perca a mística, porque é um clube com uma mística muito especial e uma ligação a agentes de Vila do Conde muito Gostam muito de especial, e que futebol. gostam muito do clube e gostam muito de futebol, e portanto espero que não se perca essa alma do Rio Ave, e sobretudo que não aconteça o que aconteceu nesses maus exemplos que demos há pouco. E que seja um bom exemplo de investimento estrangeiro no futebol português. Fechamos aqui a primeira parte do Jogo Económico. Já a seguir vamos às compras com os três grandes do futebol português. É já a seguir uma entrevista com Luís Cassiano Neves, sócio fundador da 14 Sports Law. É já a seguir. Olá, boa tarde, Zé. Ora, comigo está então Luís Cassiano Neves, é o fundador da 14 Sports Law, o escritório de direito desportivo fundado em Portugal há 6 anos atrás, mas já com presença noutras latitudes, envolvido em inúmeras operações na área desportiva, inclusivamente no mercado de transferências, e que no verão passado movimentou mais de 100 milhões com a compra e venda de jogadores por parte dos mais variados clubes em todo o mundo. E como está aí à porta a janela de inverno, importa perceber o que é que o mercado nos poderá reservar. Bem-vindo, Luís Cassiano Neves. Antes de mais, agradeço o facto de ter aceitado o convite para estar aqui connosco, e de seguida pergunto-lhe qual dos três grandes deverá precisar mais de ir ao mercado em janeiro. Olá, muito obrigado pelo convite. Sempre um gosto estar aqui convosco. Bem, essa pergunta depende sempre aqui um bocadinho dos resultados, não é? O Sporting segue na liderança depois da vitória contra o Gil Vicente, mas apesar de tudo, aquilo que é sabido e que é público é que pretende afinar a máquina de Ruben Amorim, e portanto é possível que haja vaga no meio-campo e na defesa, eventualmente. Também não sei se o Sporting não prepara eventuais saídas pontuais também neste mercado de inverno. Mas é verdade que o Sporting está atento à possibilidade de melhorar. O Benfica, parece-me que também é relativamente público que há aqui acerto a fazer. Em face daquilo que não é uma prestação preocupante em termos de resultado, em termos de Liga, mas é seguramente em termos de Liga dos Campeões. E vamos ver se existe ainda Europa ou não. No resto do campeonato, mas o Benfica, que é uma equipa que tem pretensões a estar no topo da tabela classificativa, vai com certeza mexer, e vamos ver em que setores é que mexe. Não tem sido tão público, ou pelo menos não tem sido tornado tão público as áreas em que o Benfica pretende mexer, mas parece-me evidente que o Benfica pretenderá mexer. O Porto está num contexto um bocadinho diferente. Está num contexto de alguma dificuldade financeira que é reconhecida, que é pública. Está também num contexto de preparação de eleições, mas o Porto não deixará de tentar aproveitar alguma oportunidade. Este mercado de janeiro, como sempre, será um mercado de ajustamentos mais do que propriamente alguma coisa estrutural. E, portanto, é um mercado de oportunidade. É um mercado em que os clubes, até porque neste momento, e é preciso dizê-lo, na Europa, em Portugal como na Europa, o dinheiro não abunda. E, portanto, é um mercado, volto a repetir, de oportunidades,
ou um mercado eventualmente de reação a perdas e vendas, neste caso, não é? E portanto, dos três grandes, o Braga também, obviamente, eu acho que o Braga é um bocadinho mais consolidado no processo de construção do seu plantel e, portanto, também, obviamente, atento a alguma eventual saída e alguma necessidade de ajuste. Mas eu diria que em Portugal, e tirando estas notas introdutórias, eu diria que aquilo que haverá é um mercado à espera, um bocadinho à espera daquilo que possam ser jogadores livres da América do Sul, por exemplo, campeonatos que acabam, Argentina, Brasil, ou jogadores de empréstimos, não é? Ou então, eventualmente, um investimento em função daquilo que é uma venda importante que possa vir a surgir em janeiro. Em termos de saídas, qual o clube pode temer a perda de jogadores neste mercado de janeiro? O Sporting tem jogadores valorizados e, portanto, há possibilidade de saídas. Eu diria que Benfica e Porto menos, não é? Aqueles jogadores que estão em final de contrato, o Benfica tem Rafa, o Porto tem Taremi, não se prevê, até porque os próprios jogadores, enfim, teriam mais a ganhar em sair livres do que propriamente em sair a meio do mercado, mas eu diria que não se antevê assim. Depois existem, obviamente, os jovens talentos, os jovens mais apetecíveis, Gonçalo Inácio no Sporting, um António Silva no Benfica, O Neves também? exatamente, precisamente João Neves, temos e sempre um Diogo Costa do Futebol Clube do Porto, PP no Futebol Clube do Porto, portanto jogadores que podem ser alvo de uma operação relâmpago, por assim dizer, de um grande europeu que chega e oferece a cláusula ao próximo disso, e aí os clubes têm que, enfim, têm que se conformar com a necessidade que têm também, obviamente, de vender para equilibrar a sua operação e a sua tesouraria. Qual o jogador do campeonato português que mais valorizou na sua ótica ao ponto de aguçar o apetite dos grandes tubarões, digamos assim? Essa é uma questão complicada. Eu diria que Diogo Costa, por exemplo, é um jogador que tem tido talvez não tanto uma valorização porque não é uma coisa recente, mas Um tem crescimento sido, instantâneo, não é? sim, que claramente. E depois, eu diria que Gonçalo Inácio e Ousmane Diomandé no Sporting, Víctor Gyökeres, claramente. Víctor Gyökeres ele que já não foi um jogador barato, mas que entra no Sporting e de facto atinge um nível exibicional e o número de gols que tem marcado e a consistência com que o faz, a intensidade de jogo, acho que projetam Vítor Gyökeres para um patamar muito, muito interessante. E é natural que o Sporting tenha uma expectativa forte de venda em relação ao Gyökeres. No Benfica, claramente João Neves. Claramente João Neves com inclusivamente na altura do derby do Sporting foi engraçado que em Portugal estavam reunidas a nata do agenciamento mundial, porque havia o Event Transfer Room em Lisboa, e foi impressionante ver o impacto que a exibição de João Neves no derby teve, junto daqueles que são os profissionais das vendas, não é? Que são os agentes. E portanto, nós que tivemos a oportunidade de conversar com alguns, foi muito interessante ver o impacto que a exibição de João Neves teve. António Silva, é preciso dizê-lo, eu não sou um especialista de futebol, portanto eu sou um advogado, não sou propriamente um treinador ou um scout, nem sequer um agente, mas é, é talvez inescapável reconhecer que António Silva tem uma época ainda com qualidade, ele continua a ser um jogador extremamente apreciado no mercado, mas talvez com menos fulgor do que a época anterior. Também foi a época enfim, em que ele se expôs, em que ele aparece, não é? E no Porto, eu diria que claramente Diogo Costa como o grande valor que o Porto tem neste momento no seu plantel, sem prejuízo de outros que obviamente também tem. Voltando ao Benfica, conseguirá assegurar jovens já aqui mencionados como António Silva, João Neves, apesar da fraca campanha na Champions? É evidente que a falta de resultados na Champions acaba por ter algum resultado. Eu acho, mas é que é mais um resultado em termos de detalhes de negociação, porque a verdade é que esses são dois jogadores, como outros, noutras equipas, que o mercado já não precisa de os ver e que sabe avaliar a sua valia. O António Silva e o João Neves, neste momento, são jogadores que já não baixam de um certo patamar em termos de valor, porque o mercado conhece, os scouts os conhecem, os treinadores conhecem e sabem o que é que eles valem, independentemente de circunstancialmente a equipa depois poder ter piores resultados. E os próprios clubes vendedores também não vão aceitar libertar algumas dos seus maiores talentos por valores que não são aqueles que eles percepcionam como sendo o seu valor de mercado. A ida de jogadores às seleções, em provas que terão lugar agora em janeiro, poderá determinar também essas movimentações no mercado?
Sim, claramente, até porque, repare, e esse é um excelente ponto, e eu tinha aqui nas minhas notas de preparação para esta nossa conversa hoje, a CAN, por exemplo, jogadores africanos. Um, no mercado de janeiro, nós não contratamos, um clube não contrata, para depois ter que esperar um mês ou um mês e meio para que o jogador chegue e possa se adaptar e depois entrar na equipa. E, portanto, são um treinador que quer um jogador em janeiro, quer um jogador para chegar e fazer a diferença. E, portanto, obviamente que aqueles que estarão O período de adaptação também, que é é, necessário. é evidente. E, portanto, é natural que, repare, um treinador diz, eu quero um jogador, mas o jogador vai estar presente numa competição internacional. Portanto, em vez do jogador estar disponível nos primeiros dias de janeiro, se calhar estará disponível no final de janeiro ou já mesmo em fevereiro. E isso é um fator que retira imenso interesse estratégico na operação, porque as pessoas querem uma coisa imediata, querem um impacto imediato. Um desses jogadores é Mehdi Taremi, irá representar o Irão na Taça Asiática, podendo até desfalcar o Futebol Clube do Porto em 10 partidas no início do próximo ano, dependendo, obviamente, da prestação dos iranianos na prova. Está em final de contrato, fará sentido a transferência para representar algum encaixe, embora por valores abaixo da sua real valia, ou justificará a aposta de o manter no plantel, mesmo podendo falhar essa quantidade de jogos? Eu diria que neste momento aquilo que faz sentido, olhando para os factos, é que o Mehdi Taremi vá à seleção, regressa ao Porto, termina a época e assine livre. É isso que o mercado e a experiência nos dizem que com toda a probabilidade sucederá. Também Mas podemos não podemos tem descontar, paciência de Conceição, não é? claro, claro, mas não podemos descontar, até porque o Taremi tem um peso relativo no Porto muito significativo, não é? Independentemente, lá está, de estar com maior índice em termos de rendimento ou não, o Taremi é uma é um talento conhecido, não precisa de estar constantemente a confirmar o seu valor, porque o mercado conhece Taremi. E também compreende o contexto em que Taremi entra nesta última época de contrato. É evidente que é público que houve uma transferência que falhou. Em que cenário é que eu veria Taremi a sair transferido? Apenas num cenário em que alguém olha para Taremi não como uma operação de ajuste e de premência de urgência no mercado de janeiro, mas vamos fazer esta operação agora para não entrar num leilão de mercado Uma questão de livre. oportunidade, não é? Claro, ou seja, vamos já reservar o jogador, porque assim damos alguma coisa a ganhar ao Futebol Clube do Porto, conseguimos convencer o jogador do nosso projeto esportivo e da nossa proposta financeira e entramos agora, não porque o precisamos já, mas não queremos correr o risco de o perder depois no mercado livre e num cenário de leilão em que o jogador está livre para assinar por qualquer clube. E na sua opinião, a Liga Saudita, por exemplo, vai continuar a investir em janeiro? É uma excelente questão. Falou-se essa altura e tem-se falado que, inclusivamente, poderia haver um aumento do número de estrangeiros. Eu até tive uma conversa ontem com uma pessoa próxima que trabalha no futebol e que sabe muito do futebol saudita e que me dizia que acha pouco provável que haja uma mudança nesse sentido a meio da época. Eu acho que é uma posição sensata e é fácil perceber que isso, de facto, faz sentido. A Arábia Saudita, juntamente neste momento com, se calhar, Qatar, em certa medida Emirados, mas eu diria claramente a Arábia Saudita e a Premier League, que acaba de assinar um contrato absolutamente estrondoso e recorde de direitos de transmissão televisiva, são os polos de dinheiro do futebol mundial. Depois podemos falar um pouco dos Estados Unidos, etc. Mas neste momento, onde há dinheiro é no Campeonato Saudita e no Campeonato Inglês. E, portanto, serão esses que poderão fazer mexer a cadeia das transferências. Se esses dois não mexerem, então tudo o resto se manterá bastante parado, porque neste momento os outros campeonatos não têm o fulgor financeiro que o inglês e o saudita têm. Se me pergunta, Nuno, se o mercado saudita vai mexer, não será como o verão, mas eu acho que é difícil dizer que os sauditas não aproveitarão uma oportunidade. O que é que se passa na Arábia Saudita? É que neste momento a cota, tal como ela é conhecida, está preenchida, eu agora não consigo dizer precisamente, mas eu diria que se não é em todos os clubes, praticamente em todos os clubes. E, portanto, seria preciso, lá está, deixar cair algum estrangeiro para poder entrar algum outro estrangeiro. Portanto, maior limitação, menos previsão de mexidas no mercado saudita, de grandes investidas e de grandes operações bombásticas como houve no verão, mas não podemos descontar. E tenho muita curiosidade para ver em Inglaterra. Acho que clubes como Newcastle, que precisa de ajustar
sobretudo na defesa, clubes como o Manchester United, que poderá querer já promover algumas saídas e entradas no plantel, clubes como o Chelsea, que parece que nunca está quieto no mercado e que também procura sempre reforçar. O City em certa medida, um bocadinho menos, o Arsenal em certa medida, um bocadinho menos, e depois clubes de segunda linha, West Ham, Tottenham, Fulham, etc. Parece-me que vão querer fazer algumas operações no mercado, inclusivamente, por exemplo, Palhinha poderá voltar ao radar do Bayern de Munique, foi uma operação que não se fez no verão, e eu ainda no outro dia lia, já não me lembro onde, que o meio-campista, o centro-campista do Fluminense, que vai de facto agora terminar o campeonato, não é? Carioca, André? o André, exatamente, que pode interessar ao Fulham, e há aqui uma relação inevitável. Bem, se André entra, se calhar é porque Palhinha sai, portanto podemos especular nesse sentido. Portanto, acho que alguma atenção ao mercado saudita, mas sobretudo ao mercado inglês, como um mercado que pode fazer mexer esta cadeia de valor e esta cadeia de transferências, e que depois terá um efeito de cascata para os outros campeonatos. Voltando a focar a atenção nos clubes sauditas, continuarão eles também atentos ao futebol português? Sim, sem dúvida. Portugal continua a mostrar uma enorme relevância do ponto de vista do valor que tem no mercado de transferências. Portugal é, juntamente com o Campeonato Brasileiro, neste momento, e mais do que o holandês, do que o belga, que também são campeonatos de valorização dos jogadores, portanto, de entrada e saída. Portugal continua a estar destacado na liderança, juntamente com o brasileiro, como o mercado que mais valor net cria, portanto, mais valor líquido cria entre o que gasta e o que recebe em termos de transferências. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o campeonato português, apesar de ganhar a fama de ser caro lá fora, vai continuar a ser relevante, e o mercado saudita vai continuar a prestar atenção ao que aqui se passa, porque aqui há talento e inclusivamente depois há uma coisa que Portugal tem. Portugal tem talento, tem clubes vendedores, tem clubes formadores / vendedores, e depois também tem agentes que trabalham bem no mercado, e portanto também são parte integrante deste mercado de transferências. Os agentes portugueses, há bastantes agentes portugueses que têm bastante relevância lá fora naquilo que fazem, e portanto isso também ajuda a que o mercado português vá mantendo a sua relevância no panorama internacional. Para finalizar, a poucos meses da realização do Euro 2024, peço desculpa, será boa política por parte dos clubes vender agora ou fazer o esforço para segurar os internacionais e esperar que se valorizem nessa prova? Eu diria que é inevitável que os clubes pensem nesse sentido, mas também é inevitável para a maioria deles, eu diria que se não todos mesmo, que precisam de fazer pelo menos 1, 2, 3 vendas importantes por ano. E portanto é uma questão de os clubes olharem e dizerem, bem, qual é que é o jogador que eu agora consigo maximizar em termos de retorno, e qual é que é o jogador que eventualmente ainda tem uma margem superior para nós agora o guardarmos e podermos vender após essa tal valorização anunciada no europeu. Muitas vezes os clubes não se podem dar a esse luxo e têm que responder àquilo que o mercado oferece. Mas eu diria que sim, é evidente que de um lado, se eu tiver um jogador que tem mais idade, que se calhar prefiro vendê-lo agora, e um jovem jogador de 19, 20 anos, 21 anos, que se projeta como vindo a ter minutos significativos no europeu, se calhar esse guardo para o vender a seguir, e nós sabemos que de facto o Mundial Europeu tem uma capacidade para impactar positivamente o valor de mercado dos jogadores como nenhuma outra competição, nem a Champions. Não tem um impacto tão direto, tão circunstancial no tempo, não é? Mas muitas vezes os clubes acabam por não ter esse luxo e acabam por ter que responder àquilo que o mercado dá, porque a verdade é só uma. Em Portugal, todos os clubes têm que vender. E, portanto, muitas vezes é aproveitar aquilo que o mercado nos oferece e não deixar fugir uma oportunidade, porque também, repare, já sucedeu no passado, por causa do projeto desportivo e em nome do projeto desportivo, reter-se talento, que depois acaba por afundar em termos de valor. Portanto, os clubes têm que estar constantemente a fazer esta consideração, e é preciso não esquecer, os clubes portugueses precisam de vender. E, por enquanto vão precisando de vender. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Fica aqui registado o essencial. Estivemos à conversa com Luís Cassiano Neves, da 14 Sports Law, sobre transferências, mas há outros temas para abordar neste programa, Zé.
Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas desta semana. Jorge, queres destacar como protagonista um sueco que está a fazer furor não só no Sporting, mas também no futebol português? Sim, figura da semana, Viktor Gyökeres, são 15 golos, 5 assistências, logicamente para todas as competições. Estamos a falar de uma transferência que foi uma das mais caras da história do futebol leonino, mas ainda assim tem sido, de resto o próprio selecionador Roberto Martínez assumiu isso, que era o jogador que tinha tido mais impacto na Liga Portuguesa. Provavelmente já estava a fazer-se para a convocatória, não é? Não é muito comum dar razão a Roberto Martínez, mas acho que desta vez tem razão. Se fosse ele português, claro, se calhar estaria ali na luta. Se calhar estaria na luta, embora Roberto Martínez diga que seja difícil entrar nas escolhas entre assim, Gonçalo Ramos e Cristiano Ronaldo. Exato. Mas obviamente estamos a falar de um jogador que é internacional sueco, já tinha feito uma época extraordinária ao serviço do Coventry no Championship, no segundo escalão do futebol inglês, na altura a fazer acima de 20 golos e acima de 10 assistências e a ser o jogador mais importante da sua equipa. Ainda lutou até ao fim pela subida à Premier League, acabaram por não conseguir. Transferiu-se para o Sporting e tem tido um impacto brutal. Eu digo que o estranho é o facto de nenhum clube da Premier League ter adquirido o passe de Viktor Gyökeres, porque, sinceramente, olhando para os emblemas da Premier League, acho que encaixava em praticamente todos os plantéis, com exceção do City, que tem Haaland, porque é claramente um jogador diferenciado. Permite ao Sporting, no momento com bola, porque o Sporting o ano passado jogava muito em posse, em ataque continuado, e com as linhas muito subidas, mas a verdade é que hoje o ataque do Sporting é mais versátil, consegue procurar mais vezes o ataque à profundidade devido às características do Viktor Gyökeres. É muito forte no ataque à profundidade, muito forte fisicamente, é muito veloz, é tecnicamente evoluído e depois tem uma capacidade finalizadora muito, muito acima da média, e o índice de aproveitamento dele é extraordinário, e eu acho que acaba muito por surpreender também pela condição física que tem. Ver um jogador que joga na posição de ponta de lança ao minuto 80 a fazer picos como ele faz, e pedir bola na frente como ele faz, a batalhar da forma como ele batalha por cada bola com as linhas defensivas adversárias, e depois pela capacidade de trabalho que tem a favor da equipa, porque é o primeiro a pressionar, é muito agressivo também na pressão em zonas subidas, e eu acho que tem sido absolutamente determinante neste Sporting, que fez com que a equipa de Ruben Amorim ficasse mais forte esta época. Eu acho que é muito interessante, fala-se muito também do valor do recorde que o Sporting despendeu por Viktor Gyökeres, mas a verdade é que muitas vezes é fácil detectar este tipo de jogadores e acompanhá-los, mas nem sempre é fácil atraí-los para um campeonato como é o campeonato português. E de facto o Sporting também mostrou essa capacidade de conseguir apresentar um projeto esportivo aliciente o suficiente, inserido no futebol português, que atraísse um jogador que estava praticamente ali à beira da Premier League. Sim, eu acho que obviamente ele teria interessados na Premier League, parece-me evidente, depois da época que tinha feito no Championship. Acho que é importante dar duas notas. Eu acho que esta transferência foi consequência da maior saúde financeira que o Sporting tem e que respira hoje, fruto das transferências, da capacidade da própria equipa técnica a apostar em jogadores da formação, rentabilizar ativos e depois fazer grandes vendas, como é o caso, mesmo quando não são da formação, mas da formação, casos de Mateus Nunes, Palhinha, Nuno Mendes, mais recentemente Pedro Porro e Ugarte, jogadores que o Sporting adquiriu fazendo um bom scouting, que depois se acabam por se valorizar ao serviço do Sporting, nomeadamente nas competições europeias, que é o que dá maior valorização, e depois poder fazer grandes encaixes financeiros. E obviamente o Sporting tem hoje mais saúde financeira que lhe permite fazer este tipo de negócios, e por outro lado para o próprio jogador, entre estar num clube da Premier League, obviamente que é a melhor liga do mundo, mas vem para um clube discutir e lutar por títulos, e onde iria ter competições europeias. Agora, são dois fatores importantes, e acredito que o facto de ter competições europeias e num clube onde lutaria por títulos também tenha pesado na sua decisão. Jorge, vamos falar da Liga dos Campeões de Futsal. O teu número é o 2 para falar de Sporting e Benfica. Sim, vai ser uma verdadeira cimeira ibérica, com Barcelona e Palma, os dois espanhóis representantes na Final Four, e também o futsal português estará com duas equipas, Benfica e Sporting, que seguirem em frente,
destacar do grupo do Benfica o facto da equipa encarnada ter sido mais forte do que um histórico nestas andanças na UEFA Futsal Champions League, o Kairat Almaty, e o Sporting eliminou o Anderlecht, que tem feito um investimento muito grande e muito significativo, que tinha sido semifinalista na última época, e o Sporting acabou por ser mais forte no pavilhão João Rocha em 3 grandes jogos que acabou por fazer a equipa de Nuno Dias, mas além de destacar este rendimento das equipas portuguesas, deixar também aqui uma nota que me parece importante. A UEFA tem apostado, ainda na primeira parte falámos sobre isso, em melhorar os prémios de participação das seleções, das equipas num contexto da Liga dos Campeões, mesmo Liga Europa, criou uma nova competição da Conference League, fala-se já de uma segunda competição europeia para o futebol feminino, um aumento também no que diz respeito ao futebol feminino, nas participações das seleções na Liga das Nações e no Campeonato da Europa. Eu acho que deve haver uma profunda reflexão quando se discute aqui a elite do futsal europeu. Eu acho que os próprios clubes deviam ter prémios mais aliciantes. Isso iria, com certeza, por exemplo, nesta ronda de elite, o Sporting defrontou um adversário húngaro, um adversário da Sérvia, o Loznica da Sérvia, ou o Raladas da Hungria, o Anderlecht da Bélgica, e há claramente alguns países do panorama europeu a apostar mais no futsal, e eu acho que estes prémios via UEFA Futsal Champions League poderiam ser determinantes para esses clubes, para o seu crescimento. E, portanto, eu acho que vale a pena repensar, que a UEFA possa repensar, por um lado, o modelo competitivo e, por outro lado, premiar as equipas que conseguem estar presentes na UEFA Futsal Champions League. É a principal competição mundial de clubes no que ao futsal diz respeito, e obviamente quando olhamos para a participação de clubes como o Sporting e o Benfica, é o enorme investimento que os clubes fazem, mais que não seja como aconteceu com o Sporting, para poder receber a ronda de elite no pavilhão João Rocha no passado fim de semana. Até porque tem a chancela da UEFA e é naturalmente a Liga dos Campeões. Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste programa. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.